Senadores e juízes discordam sobre o projeto do abuso de autoridade. Medidas de combate à corrupção começam a tramitar no Senado. E na quarta reportagem sobre o ensino médio, você confere a opinião dos senadores sobre a medida provisória e o que vai mudar. Boa noite. O projeto que pune com mais rigor o abuso de autoridade foi debatido nesta quinta-feira pelo plenário. Os senadores ouviram os juízes federais Silvio Ferreira da Rocha e Sérgio Moro, além do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado abriu a sessão temática citando os casos de abuso de autoridade que serão punidos pelo projeto. O ilícito pode advir do indevido uso de algemas, passando pela detenção de desafetos por motivos pessoais, interceptações telefônicas, ambientais e telemáticas clandestinas, até prisão sem as cautelas legais ou quebra de sigilo de jornalista para violentar o princípio constitucional do sigilo da fonte. Renan afirmou que a Operação Lava Jato é sagrada e que a discussão do projeto agora não visa intimidar os investigadores. É equivocado navegar nas águas das teorias conspiratórias, passando a falsa imagem de que o projeto teria por objeto a intimidação de autoridades no exercício regular de suas funções. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, afirmou que as boas intenções dos legisladores não são suficientes para evitar distorções. Por isso, sugeriu uma emenda para evitar que o projeto iniba o trabalho do Ministério Público e dos juízes. Não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Com essa salvaguarda, eu diria que grande parte dos receios de uma aplicação equivocada desse projeto de lei provavelmente possam ser evitados. Mas eu reputo, e por isso eu quis trazer uma única sugestão, reputo essa adição fundamental, inclusive para afastar eventuais receios de que isso de alguma forma venha a ser utilizado para criminalizar a jurisdição ou a atuação independente do Ministério Público ou o dever da polícia de apuração das infrações penais, independentemente dos interesses que sejam afetados. O juiz Silvio Luiz Ferreira, da 10ª Vara Federal de São Paulo, elogiou o projeto afirmando que uma das punições, a perda do cargo, só é aplicada na reincidência do abuso e sugeriu algumas mudanças no texto. Qual é a omissão do projeto? Ela não enfrenta o delicado problema, que é uma realidade hoje, das conduções coercitivas. A minha sugestão é que se incluísse no artigo 9º ordenar ou executar captura, detenção, prisão ou condução coercitiva fora das hipóteses estritamente legais, porque as hipóteses de condução coercitiva estão presentes no Código de Processo Penal. Mas elas dependem de prévia intimação, de não atendimento da intimação e de não apresentação de um justo motivo para o não comparecimento. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o projeto é necessário para atualizar a Lei de Abuso de Autoridade, que é de 1965. Mas ele também sugeriu aperfeiçoamentos. E acho bem-vinda, inclusive, a sugestão de trazer o Tribunal de Contas, porque hoje exerce um poder significativo e muitas vezes capaz de perpetrar abuso de autoridades. No debate, magistrados e senadores divergiram sobre a conveniência de aprovar uma lei sobre o abuso de autoridade durante o andamento da Operação Lava Jato. Eu acredito que talvez não seja o melhor momento e o Senado Federal pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira. Qual seria o momento adequado para discutir esse tema? A Lava Jato não precisa de licença especial para
fazer as suas investigações. Os instrumentos que aí estão são mais do que suficientes, como qualquer outra operação. Provavelmente até dia 6 a gente pode votar um belo projeto, incorporando algumas coisas extraordinariamente positivas do próprio projeto da Câmara. Eu faço o apelo, sugestão, de que o regime de urgência seja retirado, para que esse debate possa ganhar dimensão e profundidade. Nós estamos atrasados. Essas pessoas que estão lá sofrendo o tempo inteiro o abuso do guarda da esquina, ou o funcionário público que tem que aguentar a carteirada do parlamentar para ter algum tipo de benefício e privilégio ilegal, precisam ser amparados para o exercício do seu trabalho. Uma crise grave como essa instalada no país, uma crise econômica, agravando a todo momento. Ontem, por exemplo, os sinais de hoje, com dólar aumentando, com bolsa caindo, com desemprego ampliando, e nós vamos levar temas que, neste momento, eles são totalmente inoportunos. O senador Lindbergh Farias questionou a condução coercitiva de Lula para depor no âmbito da Operação Lava Jato. Ele lembrou que Moro divulgou conversas telefônicas do ex-presidente e da família dele. Também repudiou a interceptação telefônica dos advogados. Lindbergh acusou Moro de exagero nas prisões preventivas. Tem o caso agora do funcionário da OAS. Foi preso preventivamente por 9 meses. Condenado pelo juiz Sérgio Moro a 11 anos de prisão. O caso foi para o TRF. Sabe o que aconteceu? Absolvido por unanimidade. Agora, o senhor prendeu por 9 meses prisão preventiva. Como restituir isso? Uma intenção clara de que a lei, o projeto de lei de abuso de autoridade, seja utilizado especificamente para criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Para mim ficou evidente com o discurso do eminente senador que o propósito é exatamente esse, ao afirmar aqui, categoricamente, que eu teria cometido atos de abuso de autoridade na condução dessa operação. No final, Renan avaliou como positivo o debate com os magistrados. Foi uma sessão temática fundamental, importante, para que nós pudéssemos antepor posições políticas, jurídicas, sugestões e, ao final e ao cabo, melhorarmos essa lei, que será muito importante para a democracia do Brasil. E punições para o abuso de autoridade foram incluídas por deputados em outro projeto, o que trata de medidas para combater a corrupção. O texto, votado pela Câmara na madrugada de quarta-feira, chegou rápido ao Senado, mas os senadores rejeitaram um pedido para que a matéria fosse direto para a análise do plenário. Confira como foi a discussão e como ficou o projeto, que agora vai à Comissão de Constituição e Justiça. O projeto chegou ao Congresso em março, com apoio popular. 2 milhões de assinaturas a favor de 10 medidas contra a corrupção. Entre os dispositivos, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e a recuperação do dinheiro desviado, a reforma do sistema de prescrição penal e a criminalização do Caixa 2 de campanhas eleitorais. Na Câmara, por onde começou a tramitar, 9 meses de debates e de polêmicas. Foi em novembro que entrou na pauta de votações. Na comissão especial do tema, circulou a informação de que deputados queriam anistiar quem tivesse feito campanhas eleitorais com Caixa 2. A opinião pública reagiu. O presidente da República, junto com os presidentes da Câmara e do Senado, convocou a imprensa para garantir que não haveria esse perdão. Não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. Menos de 2 dias depois, durante a madrugada, ocorreu a votação na Câmara. A criminalização do Caixa 2 permaneceu, bem como a punição para quem vender o voto, o aumento de penas para os crimes de corrupção, regras para transparência para os tribunais e o limite do uso de recursos para atrasar processos. Mas foram retirados do texto dispositivos como a celebração de acordos de leniência com o Ministério Público, espécie de delação premiada, a criminalização do enriquecimento ilícito de funcionários públicos, a reforma na prescrição de penas e a recuperação do lucro do crime, bem como
a responsabilização dos partidos em casos de crimes graves. Os deputados aprovaram ainda uma emenda com regras para punir juízes, promotores e procuradores em caso de abuso de autoridade. Pela proposta, configuram abuso, no caso dos juízes, condutas como atuar com motivação político-partidária e expressar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento. Para os membros do Ministério Público, é considerado crime promover a instauração de procedimento sem que existam indícios mínimos de prática de algum delito. Opinar em meios de comunicação sobre processo pendente também será considerado abuso. As penas podem chegar a 2 anos de reclusão e multa. É uma tentativa de alguns implicados, principalmente na Operação Lava Jato, em evitar que a Operação Lava Jato avance. Precisamos avançar na legislação anticorrupção que nós temos no Brasil, mas temos que avançar também em tudo aquilo que diga respeito à coibição dos abusos de autoridade, das irregularidades e dos crimes de responsabilidade que podem acontecer. O texto já está com os senadores e, em menos de 24 horas depois da aprovação na Câmara, já foi assunto no plenário do Senado. Um requerimento de urgência para a matéria ir direto à votação em sessão plenária foi apresentado e colocado em votação pelo presidente Renan Calheiros. Não é uma proposição de uma página, são aqui um conjunto de páginas, várias páginas, 38 páginas. Eu penso que os parlamentares têm que ter um bom tempo para poder analisar isso com profundidade, poder discutir isso. Uma matéria, qual é a relevância e a importância que tem essa? Saiu às 4h20 da manhã da votação na Câmara dos Deputados. Nem chegou aqui no Senado. Já está para ser votada, sem que tenhamos conhecimento da matéria. Não estudamos, não apresentamos emendas. Em votação, o requerimento. Estou requerendo votação nominal. Votação nominal. O senhor está cometendo um abuso de autoridade. Mas a maioria dos senadores não concordou com a urgência. Nós vamos proclamar o resultado. Sim, 14. Sim, 14, não 44, uma abstenção. Está, portanto, rejeitado o requerimento de urgência. Foi muito bom o plenário decidir que essa matéria não requer um tratamento de urgência, porque ela vai tramitar demoradamente na Comissão de Constituição e Justiça. A reforma do ensino médio movimenta os debates entre senadores e deputados. Polêmica no Congresso e nas ruas, a reforma é um dos motivos de protestos de estudantes que invadiram escolas em todo o país. Na quarta e última reportagem da série, você confere a opinião dos senadores e as sugestões de mudanças ao texto que veio do Executivo. A proposta de mudar o ensino médio no Brasil chegou ao Congresso Nacional com o selo de urgência e relevância previstos em toda medida provisória e provocou polêmica. Tratar um tema desta envergadura via medida provisória é um equívoco enorme. 120 dias apenas para se debater, votar e definir. 95% da temática que está na medida provisória já foi submetida ao longo de 3 anos a um exame criterioso da Câmara. E há consenso em 95% do texto da medida provisória. Não é o debate que está faltando. O projeto de lei 6840 que estava tramitando no Congresso desde 2012, 2013, não conseguiu avançar. Mesmo o pedido de urgência que foi feito, não conseguiu nem se votar o pedido de urgência. E a agenda ela é fundamental. Logo de cara, o texto recebeu quase 600 emendas que questionam o conteúdo. Uma série de equívocos que entendemos está exposto na medida provisória, como a retirada de inúmeras disciplinas, filosofia, sociologia, da grade curricular obrigatória. Acho lamentável a questão da educação física. Vão demitir? Que se é opcional, vão acabar demitindo aí agora milhares de professores de educação física. Precisa sim de alguns aprimoramentos, eles vão ter que ser colocados e nós temos emendas para isso, mas nós precisamos aprovar com urgência, porque gradualmente o ensino médio precisa já a partir de 2017 ser alterado. A proposta em si ela é muito ruim, ela vai
criar neste país os seres não pensantes. Porque você tira a história, você tira a filosofia, você tira sociologia, vai ser o quê? Educação bancária, que o Paulo Freire falava, de só conteúdo, conteúdo. Em audiências públicas, a comissão que analisa a medida provisória ouviu especialistas, educadores e alunos. Que a gente retome a discussão na comissão especial do projeto de lei da reforma do ensino médio e renove aqui a discussão, convocando mais audiências públicas. Nós temos hoje 44% de escolas de ensino médio sem bibliotecas, 56% sem laboratórios de ciências, 10% sem qualquer tipo de acesso à internet, mais de 30% sem quadra, sem qualquer condição de desenvolver uma atividade esportiva. Como é que nós podemos imaginar que, neste cenário, uma medida provisória que altera superficialmente o currículo considerará dar conta de um ensino médio com maior qualidade para essa juventude? O relator da comissão, senador Pedro Chaves, admite que o texto deve sofrer mudanças. Já garantimos para toda escola, de forma universal, 25% no aumento da carga horária, o que vai enriquecer muito o conteúdo de toda a disciplina. Vamos colocar no texto a educação física, é obrigatório por parte da escola, mas optativa por parte do aluno. Na prática, as novas regras para o ensino médio já estão valendo. Escolas privadas e redes estaduais já podem fazer adaptações seguindo os currículos em vigor. Mas para que as mudanças sejam adotadas de forma definitiva, elas precisam ser aprovadas na comissão especial, nos plenários da Câmara e do Senado, até 3 de março do ano que vem e serem sancionadas pelo presidente da República. O secretário de Educação Básica do MEC afirma que, se for aprovada, a reforma será implantada em várias fases. Fases que deverão ser construídas a partir da conclusão desse debate, que é extremamente importante. Por exemplo, formação de professores, a nova construção dos currículos, a Base Nacional Comum, e isso tudo vai se dar dentro dos próximos meses. Os estados podem adiantar algumas coisas para o início da flexibilização, por exemplo, do ensino médio? Podem, mas é importante que eles façam e terão de fazer os debates junto com o Conselho Estadual de Educação em cada estado, junto com as escolas, professores e estudantes. Se a reforma for aprovada, o Brasil terá um novo modelo de ensino médio inspirado em experiências que deram certo em países como Coreia do Sul e Austrália. E o que esperar desse novo modelo? Independente das mudanças que possam ser efetivamente implantadas, que tipo de aluno, que tipo de pessoa se espera sair do ensino médio com uma educação de melhor qualidade? Ele vai ser capaz de ler com mais competência, capaz de refletir, capaz de resolver problemas com mais competência, é isso que se quer. A capacidade dele entrar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, dele, se ele quiser, vir a ser um empreendedor. Que saiba buscar informações, que saiba aprender, que saiba conviver. Cidadãos que possam ter uma consciência crítica, uma visão generosa da humanidade, um compromisso pela paz, um compromisso pela preservação do meio ambiente e um compromisso da luta pela igualdade de oportunidades para todos, enfim, uma visão generosa de país. E nesta semana, a comissão mista aprovou o relatório do senador Pedro Chaves com mudanças ao texto original da medida provisória. A proposta ainda precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado. Veja o que mudou. O texto básico aprovado mantém artes e educação física como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio. Sociologia e filosofia continuam sendo opcionais, como no texto da medida provisória. Estabelece prazo de 5 anos para que as escolas aumentem a carga horária anual de 800 para 1.000 horas, ou seja, 5 horas diárias. E depois disso cheguem de forma progressiva a 1.400 horas. Aumenta de 4 para 10 anos o prazo em que o governo deverá repassar dinheiro aos estados para a implantação do horário integral. E passa de 50% para 60% a carga horária para matérias da base curricular comum. O relator também manteve a possibilidade de contratação de professores com notório saber
para atuar na formação técnica e profissional. O Supremo Tribunal Federal acatou denúncia contra o presidente do Senado por peculato. Renan Calheiros emitiu nota sobre a decisão do STF. Abre aspas. A aceitação da denúncia, ainda que parcial, não antecipa juízo de condenação. Ao contrário, o debate entre os ministros evidenciou divisão e dúvidas quanto à consistência dos indícios do Ministério Público, qualificados como precários por vários deles, inclusive por alguns que aceitaram a denúncia. Não há prova contra o senador, nem mesmo probabilidades, apenas suposição. Fecha aspas. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Boa noite e até amanhã.